Aleluia, glória, aleluia. Eu te amo, Jesus, eu te amo. 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 Aleluia, aleluia, glória, aleluia. aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. 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 aleluia, Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Eu te adoro, Jesus, eu te adoro. 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 Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Xeraraya, 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 Kelabana suru shundo. xalayara, Kelabana suru xeraraya, senayara, xeraraya, salarara, eu te louvo, Jesus, eu te louvo. 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 Jesus, Maior dos nomes. Vamos adorar a Jesus. Bendito Salvador. Glória de Deus. Emmanuel, Deus és conosco. Pai eterno, palavra fiel. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Jesus, são vocês. Maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus. Emmanuel, Deus é conosco, Deus és conosco, Pai eterno, Pai eterno, palavra fiel. palavra fiel. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Obrigado, Jesus, pela vida eterna. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por nos ter escolhido, predestinado, nos ter salvo, Senhor.
Obrigado, Pai, que Tu nos escolheste, Senhor, para estar contigo, para viver eternamente contigo, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua paciência, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua compaixão com as nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa as nossas ainda faltas de tudo, Senhor. Nós estamos a crescer, nós queremos crescer, Pai. Nós queremos estar sempre ao Teu lado, ter comunhão íntima contigo, Senhor, entender-te cada vez mais a Tua palavra, os Teus propósitos, os Teus desígnios e todas as coisas que Tu já criaste para nós, Senhor. Obrigado pelo grande privilégio que é de nós termos a Ti como nosso querido Pai, como nosso mestre, como nosso professor, para nós podermos aprender mais e mais, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu não olhas para as nossas imperfeições, Tu não olhas para as nossas falhas, mas estás sempre de mão estendida para nós, a encorajar-nos, a seguir em frente, a continuar o caminho, Senhor, contigo, porque sabemos que não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é na nossa inteligência, mas é na força e no Teu poder, Senhor, na força do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Obrigado, Pai. Nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus, que só a Ti é devido e a mais ninguém, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém e amém. 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 Podem sentar. Digo eu, não é? Digo em grego. Enquanto ele tira a guitarra, quero só lembrar que de hoje a uma semana começamos a nossa chuva serôdia, às 9 horas, aqui, vai ser tremendo. Eu sinto no meu coração que vai ser um tempo de decisão, vai ser um tempo de separação de águas, de bodes e ovelhas, e muita coisa boa virá desta chuva serôdia. Vai ser a melhor de todas, no nome de Jesus. E olhe, e quero lhe dizer isto, eu sinto que o Senhor vai dar respostas a perguntas e a coisas que você até agora ainda não teve resposta de Deus. Eu sinto que o Senhor vai mostrar coisas nesta chuva serôdia. Vai trazer respostas aos vossos corações. Vai trazer esclarecimento, porque Ele é o Pai das luzes. Amém? Amém? Então não se esqueça, convide e vá atrás daqueles que estão desigrejados, daqueles que andam aí. Anda aí tanta gente ferida, tanta gente abandonada, sem pastor. E nós desejosos de pastorear, de amar, de ajudar, de, sei lá, pentear o pelo, de passar azeite, de afastar as moscas, de vos tosquear no bom sentido. Amém? Ora, muito bem. Cá estou eu, o brise desodorizante, e faço desaparecer o cheiro mais irritante. Eu estou muito divertido, não é? Que já devem ter reparado. Ora, muito bem. Hoje vou falar uma coisa, tenho um estudo aqui, o nome disto é A Palavra de Deus. Que é uma coisa... O que eu tive que ser inspirado para dizer isto foi uma coisa impressionante. Como é que se chama este estudo? A Palavra de Deus. Não, na verdade, o estudo que eu tenho é a voz de Deus. A voz de Deus. Que passa pela palavra, claro. Quando se fala da voz de Deus, nós precisamos de falar noutras vozes. A voz da nossa mente, a voz do nosso corpo, a voz do nosso inimigo e a voz de Deus. Porque há muita gente que eu conheço, e eu conheço muita gente, né? Já são há uns anos a virar frangos, e a assar também. E eu conheço muita gente que diz, Deus falou-me. E quando eu ouço uma pessoa dizer que Deus falou-me, eu fico sempre assim a pensar o que é que vai sair daqui. Será que Deus falou mesmo? Será que ele não passou assim uma noite mais em branco e ouviu assim alguma revelação daquelas da rebimba ao malho? Ou o que é que vai sair dali? Então ponho sempre faço sempre algumas questões, porque é as questões que eu faço a mim próprio.
Você diz, o pastor duvida de si próprio. Às vezes duvido. Eu duvido de mim. Porque eu começo a pensar, será que eu ouvi bem? Será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou a fazer? Eu questiono-me a mim, muitas vezes, neste sentido. E se uma pessoa não se questiona e não se enfrenta, não se confronta consigo própria, eu até duvido muito que ela esteja salva. Porque uma pessoa que está salva, que sabe que Deus a escolheu, que Deus a predestinou, tem momentos na vida que ela duvida, que ela fica a pensar, será que estou no caminho certo? Será que eu estou a fazer tudo certo? Se calhar não estou. Essa dúvida é bom, porque é a sua própria consciência. Não é Deus que está a duvidar de si, é você que tem que se medir e tem que se avaliar aquilo que está a fazer. Se está a fazer tudo certo para Deus ou não. Isso é bom, é a sua consciência. Porque uma pessoa que não tem consciência, para ela está sempre bem. Uma pessoa que não usa a sua consciência, não se confronta, não se olha ao espelho. Ela é a melhor. É a que prega melhor, está sempre tudo bem. Os outros é que estão todos mal, ele nunca está mal. Ele não reconhece os defeitos nele, só reconhece os defeitos nos outros. Então é bom que a pessoa se autoavalie e se meça e saiba a medida que tem correta. Não pense que é uma grande pessoa quando não é. Então, a voz de Deus. Mateus 17, versículo 1. Vou começar por aqui. Mateus 17. Versículo 1. Não sei se vocês têm Bíblia, se têm a Bíblia no celular, ou eu uso aqui no meu tablet. Ora bem, o começo deste capítulo diz a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. O Pedro, eu revejo muitas vezes a ver no Pedro, tenho montes de ideias, às vezes que cada uma delas faço ideia, nem quer falar aqui as ideias que já tive na vida, depois de ser crente, eu revejo-me um bocado aqui no Pedro, às vezes tinha tantas ideias, que tudo junto. Senhor, é tão bom estarmos aqui, queres que façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e para Elias? 3 tabernáculos logo. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e Jesus diz, boa ideia, Pedro. Foi isso que aconteceu? Não, graças a Deus. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E agora, o que é que diz a seguir? Escutai-o. A quem? A Moisés. A quem? A Elias. A Jesus. Escutai-o, a Jesus. Irmão, nós temos uma Bíblia fantástica, maravilhosa, que contém um Velho Testamento e um Novo Testamento. Moisés estava ali por algum motivo. Porque é que ele não apareceu Abraão? Não apareceu Abraão, apareceu Moisés. E apareceu Elias. Podia ter aparecido outro, tantos profetas, mas não apareceu Elias, podia ter aparecido João Batista. Na altura já devia estar a fazer tijolo também. Mas não apareceu Elias. Portanto, Moisés e Elias. Ora, estas 2 figuras, não estou a falar de Jesus, não estou a falar de Moisés e Elias, são 2 figuras importantes para a gente entender o que é que Deus estava ali a mostrar-nos e o que é que Deus nos quer mostrar através desta passagem bíblica. Jesus sobe ao monte e levou os seus discípulos mais íntimos, aqueles em quem ele estava a preparar
para no futuro serem os que iam continuar com a obra. Okay? Havia outros que iam continuar, mas estes, Deus tinha lá um propósito para eles. E, juntamente com ele transfigura-se, aparece Elias e Moisés. Nada na Bíblia aparece por acaso. Não há nada na Bíblia que você diga, aquilo aconteceu por acaso. Não. Tudo acontece com um propósito. Tudo o que a Bíblia escreve, tudo o que aconteceu tanto no Velho como no Novo. Só que eu estou a falar do Novo porque o Novo é aquele que nos revela Jesus. Jesus veio-nos celebrar um novo mandamento, um novo testamento. Esse, para mim e para si, deve ser o principal. Porque esse é que lhe vai abrir os olhos e dar a sabedoria para compreender o Velho. Por isso é que é muito importante nós darmos muita atenção ao Novo Testamento, àquilo que Jesus fez e disse, para nós podermos entender o que é que estava escrito no Velho Testamento. O que é que acontece muitas vezes? Que eu já sou pastor há uns anos valentes, já prego o Evangelho há uns anos valentes, e às vezes ouço muita pregação, muitos ensinos maravilhosos, coisas inspiradíssimas, e ouço muitas vezes coisas do Velho Testamento. Então, mas o pastor não gosta do Velho Testamento? Gosto, claro que gosto. Só que estes versículos que eu escolhi para mostrar assim, mostram-nos e ensinam-nos uma coisa fantástica. Estando Jesus no alto do monte, transfigurou-se e apareceu Moisés e Elias. E, no meio desta conversa, Deus fala audivelmente, eles ouviram, este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Estava lá o Moisés, estava o Elias. Deus não disse assim, olha, deem muita atenção ao que Moisés disse, hein? Deem atenção também aos profetas. Os profetas é tudo aquilo que você conhece, desde o Isaías, a Ezequias, a todos eles, até chegar ao último, Malaquias, e depois entra o Novo Testamento, certo? Todos os profetas que escreveram por sabedoria de Deus e por direção de Deus. Mas entre todos os profetas e entre toda a lei que está entre Gênesis e Deuteronômio, é a lei, os livros da lei, é o Torá, os judeus chamavam-lhe Torá. Entre o Torá e todas as profecias, todos os livros, os Salmos, os Provérbios, tudo isso aí, Deus disse assim, olha, entre estes e estes, ao meu filho, escutai-o. Deus em pessoa falou aquilo que alguns cristãos ainda não perceberam. Deus está-nos a dizer a nós para darmos muita importância e escutar aquilo que Jesus nos disse. Então, será que Jesus é mais importante que Moisés? Será que é? É? Ok. Jesus é mais importante, as coisas que Jesus disse são mais importantes do que aquelas que estão escritas em Deuteronômio 28, por exemplo. Deuteronômio 28 é o saco das bênçãos. Ui! A malta que professa a prosperidade e a vitória para eles é Deuteronômio 28. E não há uma bênção espiritual em Deuteronômio 28. Nenhuma. É tudo bênçãos materiais. Dinheiro, sucesso e vitória aqui neste mundo. Jesus é que nos vai mostrar a vitória e o sucesso na vida e no mundo vindouro. E eu pergunto, qual é que é mais importante? É a vida aqui neste mundo ou é a gente conhecer os benefícios da vida que está para vir ainda? Que Deus criou em Cristo, que nos deu acesso em Cristo e da qual nós vamos fazer parte. Qual é as coisas mais importantes para si? É de certeza? Pronto, então estou com a minha gente e escolhi a lição certa. Ainda bem que vocês pensam assim, não é? Porque senão era uma barraca. Mas sabe que eu não tenho nada contra o Velho Testamento, antes pelo contrário, o Velho Testamento seria o princípio das coisas, seria as coisas ainda meias escondidas daquilo que havia de vir. Nós já aprendemos muita coisa com o Velho Testamento, mas você no Velho Testamento não aprende o Novo. Você só aprende o Novo, só aprende o Velho Testamento quando você souber o Novo. Sabia disso? Você só vai entender Deuteronômio 28 e Isaías e Ezequias quando você souber e dominar com mais clareza aquilo que está escrito que Jesus veio dizer.
Porque Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Amém? Portanto, a finalidade daquilo que foi escrito em Deuteronômio 28, em Gênesis, em Êxodo, em Levítico e por aí fora, em Números e tudo isso, só tinha um nome. Eles estavam a anunciar Jesus. Tudo o que está escrito, e eu torno a dizer, tudo o que está escrito no Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, só tinha um fito, só tinha um objetivo: anunciar Jesus, a vinda de Jesus. É impressionante, não é? E quando Jesus vem, e nós começamos a ouvi-lo, começamos a ler o que ele disse para nós, aí é que nós vamos começar a tirar a limpo muita coisa que foi escrita no Velho Testamento. Portanto, se a pessoa quer insistir em ensinar o Velho Testamento para chegar ao Novo, já está com o caminho trocado. Não vai conseguir. Porque o Velho Testamento é uma tentação muito grande para a vitória e para o sucesso aqui nesta vida. Porque o Velho Testamento não falava praticamente mais nada a não ser na vitória material, das coisas materiais. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles não sabiam nada de fé. Eles não sabiam. Aquilo que eles sabiam de fé era mesmo porque Deus lhes dizia qualquer coisa. Abraão é o pai da fé, mas porque ele acertou sem saber. Ele acertou sem saber. Ele não tinha noção das coisas que sabia, nem tinha noção da grandeza das coisas que lhe estavam a ser reveladas. Ele não fazia a mínima ideia. E se você acha que isto não tem lógica, é a mesma coisa que você ensinar a uma criança com 1 ano e meio. Você já estudou ou se tirou algum curso, é a mesma coisa que você, essa criança de 1 ano e meio, está-lhe a ensinar coisas que ela só com 20 ou 30 vai perceber. E a criança vai ficar a olhar para si. Eu uma vez disse a um casal, sim, uma criança, e Deus fala nisso, de castigar o menino até com uma vara. A Bíblia fala numa vara. Eu nunca castiguei os meninos com uma vara, mas era uma colher de pau. Era-me parecido. E a pessoa ficou assim um bocado escandalizada a olhar para mim. E não se pode dizer isto hoje em dia, porque se disser isto, e se alguém fizer isto e vai dizer a toda a gente, vai lá a polícia e ainda lhe tira o filho, tira-lhe a custódia do filho. Entrega o filho às autoridades, porque hoje em dia não se pode meter nos meninos. E quando eu disse isto, a pessoa ficou assim muito, eu com o meu filho, olha filho, tu não podes fazer isto. Com 1 ano e meio, vai lá 1 ano, sentar a criança ao colo, assim, olha filho, sabes, tu não podes fazer isto, porque vais crescer, vais ser grande, e um dia mais tarde vais ter filhos também. E eu assim, e o que a criança fazia? Tirava macacos do nariz, coçava a cabeça, olhava para um lado e para o outro, não estava a ligar nenhuma. Pois não, nem vai ligar, não percebe nada daquilo. Aquela conversa não entende. Por isso é que uma criança, não vale a pena estar-lhe a explicar muita coisa. Alguém produz mais efeito numa criança se lhe der uma reguadazita assim no rabo, diz que não seja para matá-lo. A Bíblia diz, desde que você não o tente matar, pode o castigar de uma forma normal, não é? Que você veja que é normal, que não está fora dos parâmetros. É mais útil para uma criança levar uma reguada, ou levar assim uma colher de pau assim na mão, assim, desde que não lhe parta a mão, do que estar-lhe a dar uma grande conversa, que ela não vai entender nada. E assim somos nós também. A nossa vida em Cristo começa, tudo é um mar de rosas. O que é que nós dizemos às crianças? Vamos-lhe falar da dificuldade da vida, do que é trabalhar para ganhar dinheiro? Acha que adianta alguma coisa falar com uma criança de 1 ano? Não, para não. Então o que é que você faz com uma criança? Compra-lhe um boneco. Então ele aqui para ele é uma maravilha, é um mundo de fantasia. Mas é um mundo que não existe na realidade. A realidade é dura. Um pai compra um brinquedo para o filho brincar, mas não lhe vai explicar ao filho o que ele teve que trabalhar para pagar aquele boneco. Porque mesmo que eu explique, o miúdo não vai entender. O miúdo vive num mundo de ilusão, um mundo que não é verdadeiro, mas é próprio para aquela idade. Também entender, irmãos? Assim é com os crentes em Cristo Jesus, que têm que crescer também. São meninos. A pessoa quando nasce de novo é um menino. É um bebê. Eu nunca vi tão claro na minha vida
o nosso crescimento espiritual como eu vejo hoje em dia. Porque se nós entendermos os crentes nestes 4 grupos de bebê, criança, adolescente e adulto, isto vai evitar muitos problemas na igreja. E vai explicar muita coisa. E nós às vezes vemos crentes que até se calhar já têm uma certa idade em Cristo, já têm uma série de anos de crentes, até já foram pastores e tudo. E quando falam, são bebés autênticos, bebezada de primeira. Porque eles sabem tudo, eles sabem tudo. Eles sabem mais que os pais, eles sabem mais que os mais velhos, sabem tudo. E depois querem dar lições aos outros. Então, quando você vir um crente que sabe tudo e que está sempre contra isto e contra aquilo, sempre cheio de opiniões, sempre se dash, né? Eu acho que é assim, devia ser assim e tal. Cheio de... Você... Escreva o que eu lhe digo. Você está na presença de um bebezão com gravata, mas que tem uma fralda que vai daqui até ali à porta. E cheia de porcaria, cheia de cocô e mijo. Você está na presença de uma criançola, de um bebezão incrível. Quando você vir um crente mais calado, mais pensativo, mais comedido nas coisas que diz, não se mete em avarias, não dá grandes opiniões, fica calado, fica assim mais em silêncio, você começa a pensar assim, este tipo já é mais crescido espiritualmente. Agora, quando você vê um crente muito ativo, com muita coisa, querer fazer tudo, e nunca está de acordo com aquilo, porque aquilo que ele diz é que está certo, aquilo que os outros fazem é que está errado, e tem sempre uma opinião para tudo. Você está na presença de um bebezão que ainda não tirou a fralda, mas já pensa que é uma grande pessoa. O que é que temos que fazer com os bebés? Ter paciência. Temos que ter amor. Temos que os ensinar. Temos que tratá-los como tal. E como é que se trata uma criança? Dá-lhe-se uma sova para daquelas dele ficar com o braço ao peito, partido? Não, para não. Não é para não. Então você cuida da criança com amor, com muita paciência, não põe o bebê no lixo, não tira com 1 ano e meio, assim, agora vai para a rua, vai arranjar emprego que eu não estou mais para te aturar. Não faz isto, para não. O que é que faz? Suporta aquilo porque ele é um bebê, é próprio da idade. Agora, se um filho está há 40 anos em casa e ainda discute com a mãe que a torrada estava muito torrada e deixou queimar o pão e que não pôs a manteiga certa, isso aí é que eu, se fosse tipo assim, pensava bem no que é que estava a fazer, não é? Aí, se calhar, convidava a ele ir procurar a vida no outro lado. Não concorda comigo? Você vai ter paciência com um bebê, com um menino de 40 anos, como tem com um de 2 ou um ano e meio? Não tem, para não. E nem pode ter. Se tivesse, eu nem sei o que é que eu fazia. Não fazia nada porque se você fizesse isso também era um bebê. Então não posso fazer isso. Muito bem. Então, há aqui uma lição muito grande. Deus falou para todos que estavam ali e quiseram ouvir. Este é o meu filho amado, estava a falar de Jesus, com Moisés aqui, o Elias aqui. Moisés representava a lei de Gênesis a Deuteronômio. Elias representava todos os profetas, tudo que você conhece, desde o primeiro que apareceu, que tem o livro escrito, até Malaquias, que foi o último profeta que escreveu alguma coisa. Temos o João Batista, mas isso já ele não escreveu nenhum livro, não escreveu nada dirigido por Deus. Então, nós quando falamos dos profetas, é todos aqueles que estão desde que foi instituída a lei até Malaquias, são os profetas todos. Portanto, entre os profetas e a lei, Deus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai-o. Deus não disse, olha, dá ouvidos a Moisés, dá ouvidos aos profetas. Não, ele disse, dá ouvidos ao meu filho, escutai-o. Então isto é uma lição para nós, que nós temos, e nós, quem está a aprender, e nós que estamos a ensinar. O vosso pastor e eu.
E se houver mais pastores aqui, também estão a aprender. E aqueles que estão a ver pelo vídeo também vão aprender. Deus está aqui a dizer-nos, para nós termos em atenção, temos que dar atenção às coisas que Jesus disse, mais do que aquelas que Moisés disse. Portanto, pastor, mas o que Moisés disse está errado? Não, está certíssimo. Mas aquilo é papa para bebês. É papa. E você está num ponto que já não precisa de papa, você precisa de um sólido alimento. Precisa de uma coisa mais nutritiva para você crescer com saúde. Porque se você andar a comer só papas, Cerelacs, e passo a publicidade, não é? Papas de criança, você vai chegar a um ponto, vai ter que ir ao médico porque começa a ter problemas de saúde. Porque o seu organismo não desenvolve, não vai ter as vitaminas necessárias e as proteínas e por fora, não. Você precisa de carne, precisa de peixe, precisa de legumes, comida de homem, comida de adulto. Amém? E há muitas igrejas, muitas. Ponham muitos mesmo assim, muitas com letra grande. Muitas. A maioria das igrejas que eu conheço pregam e dão alimento para bebés. Estão erradas? Não, estão certíssimas. É um alimento próprio para bebés. O mal está, se uma pessoa já é um adulto, já tem idade para comer uns bifes e uns peixes grelhados e ainda está a comer papa Cerelac. Esse é que é o mal. Por isso é que há um fenómeno engraçado nessas igrejas. Eu sei que eu fiz parte dessas igrejas, estive lá. Chegou a um ponto e demorou tempo. Não é fácil. Porque nós somos confrontados com o crescimento espiritual. E quando nós somos confrontados com este crescimento espiritual, nós começamos a não nos sentir bem no sítio dos bebés. É a mesma coisa que estar a pôr uma criança com 10 anos num berçário. Ponha um menino com 10 anos a dormir no berçário e a comer no berçário junto com os bebés. Vai ver se ele gosta daquilo. E vai chegar a um ponto que quer brincar com o miúdo da idade dele, quer falar com alguém, ninguém fala, é só chorar. Eles lá não dizem, o pai está com fome, não é? E às vezes alguns gritam e choram, que não é brincadeira, é a língua deles. Isto é tudo próprio para bebés. Agora, quando uma pessoa já é mais crescidinha, já não começa a papar grupos de bebés. Já quer falar com alguém da idade dele. Por isso é que há igrejas primárias e vai até às universidades. E em Cristo e no mundo espiritual é exatamente a mesma coisa, meu irmão. E isto às vezes está tão esquecido. Estes ensinos às vezes estão tão esquecidos. Tem que aparecer um maluco que ensina isto, que é o meu caso. Para nós nos situarmos e compreendermos as coisas do ponto de vista espiritual. E não levarmos a mal quando o irmão diz às vezes determinadas coisas. Há algumas igrejas, quando um irmão fala assim uma coisa assim, fazem logo uma reunião, até se põem o homem na rua. Não compreendem que ele disse aquilo porque ele é um bebê. Ele tem que comer coisas próprias do bebê, tem que escutar coisas próprias para um bebê, tem que ver filmes para a idade dele. É tão simples como isto, mas agora entender. É simples de entender quem entende. Mas quando uma pessoa não entende, é uma complicação, porque as pessoas veem às vezes num irmão uma ofensa. Veem num irmão um confronto. Uma coisa às vezes agressiva. Mas não pode ser, a pessoa tem que descer ao nível dele e entender que aquele irmão, que já às vezes com 70 e 80 anos de idade e com 40 anos de igreja, são os bebezões de primeira. Uns bebezões com uma fralda, e às vezes cheia. Uma fralda, para aquilo, a mãe para tirar aquilo tem que fazer assim primeiro. Vamos cheiro, uma coisa horrorosa. Mas não se deita fora o bebê. Não se rejeita o bebê. Não. O que é que se faz, irmão? Tira-se a fralda, põe-se aquele rabo dentro de um alguidar, se for pequenino, não é? Ou dentro de uma banheirinha, com água quentinha, não muito quente, para não queimar o rabo. Uma esponjazinha com detergente não, com sabão. Aquilo não é uma peça de louça.
E você põe um bocado de sabão, ou de sabonete, aquele líquido, e vai e tira aquilo e faz a operação, mas toda quase vezes até sair a porcaria toda. E depois põe a água mais limpa, com mais um bocadinho de sabão e limpa o resto. E depois seca com uma toalhinha suave, para não magoar o bebê, e temos um bebê como novo. Amém? E você pega no bebê, tão querido. Antes, quando ele tinha a fralda suja, você não fazia isso. Era um cheiro impressionante, não é? Nem você aguenta. Mas agora que ele está lavadinho, está pronto para a próxima. E dá-se um beijo ao bebê, e brinca-se com o bebê, e a bebê está contente, ri-se, e faz umas gracinhas, e a mãe e o pai ficam todos contentes. E temos o bebê como novo. Amém? Amém? Isto é muito fácil dizer. Mas quem é pastor, ou quem está a tomar conta de um trabalho, de uma igreja, não é assim tão fácil, não é tão óbvio, porque a nossa tendência é nós não atribuirmos às pessoas este grau de espiritualidade, porque é difícil olhar para uma pessoa que tem 60, 70 anos e ver nele um bebê, é difícil, e às vezes há pessoas que dizem cada coisa que a vontade mesmo é meu Deus. Não é fácil, é muito difícil. Esta análise espiritual das coisas é muito difícil. Mas é possível. E nós podemos melhorar. Posso ouvir um amém? O que é que isto tem a ver com a voz de Deus? Tem. Porque a voz de Deus disse a eles, a Moisés e a Elias, não escutem. Já os escutaram. Já têm o suficiente, o QB. Agora deem ouvidos a Jesus. E isto vai para muitas igrejas e para muitos pregadores que usam e abusam do Velho Testamento. E tudo o que fazem é acerca do Velho Testamento. E Velho Testamento para a frente e Velho Testamento para trás. E às vezes não dão tanta importância às coisas que Jesus disse. Uma das coisas que Jesus disse, uma frase de Jesus vale mais que o Velho Testamento todo. Porque o Velho Testamento foi exatamente a previsão ou a profecia daquele que havia de vir. Então, agora que ele veio, o que ele diz é que é o importante. Porque os profetas, todos eles falaram de Jesus, todos eles, sem saber, estavam a profetizar a vinda de Jesus. Estavam a profetizar muita coisa que ele fez. Olha, Isaías 53. E verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós lhe chamamos que ele era o ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas feridas fomos sanados. De quem é que Deus estava ali a falar pela boca de Isaías? De quem é que ele estava a falar? Era de Moisés? Era de Jesus, não era? Este é um exemplo, mas há muitos, todos os profetas falaram de Jesus, todos eles trouxeram coisas de que Jesus iria cumprir. Por exemplo, Isaías 6 fala do nascimento de Cristo. E nascerá um Emmanuel, Deus connosco. Ele até falou em pormenores dos nomes que o próprio Jesus veio aqui assumir. Então todas as coisas eram profecias, eram visões, eram coisas de que Jesus iria cumprir. Mas então agora para os nossos dias o que é mais importante? É Isaías e Deuteronômio? Não, filho. É Mateus, Marcos, Lucas e João. E as epístolas. Foram escritas, a parte delas pelo apóstolo Paulo, que por revelação nos veio mostrar coisas que nunca ninguém tinha ouvido. Isso é que é o mais importante para nós, irmãos. Há muita coisa que se nós insistirmos com o Velho Testamento, vamos perder o Novo. Porque o Novo é o cumprimento cumpriu-se aquilo que eles profetizaram. Ora, se cumpriu o que estava profetizado, eu vou olhar para aquilo que está cumprido, para aquilo que aconteceu. Olha, aconteceu, glória a Deus, amém. E então, o que é que eu faço com respeito àquilo que foi dito? De vez em quando vou lá ver assim, olha, vejam lá
olha o que é que Deus tinha feito, falado através do Moisés, o que ele falou através daqueles profetas, dos juízes que apareceram na Bíblia. Olha, vem o que é que eles estavam ali já a falar de Jesus. Aí eu vou começar a ligar o Novo Testamento com o Velho Testamento. Mas, à luz daquilo que está escrito no Novo Testamento, é mais importante que o Velho Testamento. Posso ouvir um amém? É mais importante você ler as coisas que Jesus disse do que aquilo que foi dito através de Jesus. Porque aquilo que foi dito através de Jesus já se cumpriu. Está cumprido. Então, pastora, que já não podemos ler? Pode ler. Sempre com este princípio. Eu vou ler uma coisa que já foi cumprida, que Deus profetizou, já foi cumprida, e que está no Novo Testamento ali, em pessoa. Então é mais importante para mim o que está cumprido e o que veio aqui manifestar-se. Posso ouvir um amém? Ou um ai de mim? Amém. Muito bem. Deuteronômio 18, 18. Deuteronômio está entre Gênesis e Apocalipse. Deuteronômio 18, 18. Isto é para aqueles que dizem, onde é que fica Deuteronômio? Está entre Gênesis e Apocalipse. Está na lei, ainda é a lei. Muito bem. Deuteronômio 18, 18. Deus estava a falar através do Moisés e disse: eu lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Não precisa de ir mais longe. O próprio Moisés, ainda a lei não estava toda escrita, e nós profetas não tinham começado a escrever, e por revelação de Deus, ele falou que iria suscitar um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, como Moisés. Não foi por acaso que ele apareceu no Monte da Transfiguração, porque ele foi como... não era o Filho de Deus, ele não foi criado como Filho de Deus, mas o próprio Deus disse: eu suscitarei um profeta como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Então Jesus é aquele que nos últimos dias, nestes nossos dias, nós precisamos de ouvir, mais do que Moisés, mais do que Deuteronômio, mais do que Êxodo, mais do que Gênesis. Pastor, então já não vamos ler. Leia, mas com esta percepção, com esta sabedoria. Eu vou ler uma coisa que já foi cumprida em Cristo. Vamos lá ver o que é que eles disseram que está ali parecido com Cristo. Há pessoas que apareceram no Velho Testamento que eram tipo, o Moisés, por exemplo, era um deles. Veja que até o próprio Deus diz: eu suscitarei um profeta como tu. Deus estava a comparar o Moisés com o próprio Jesus. Há muitas pessoas, muitos profetas e muita gente importante que apareceu na Bíblia que era tal e qual a figura de Jesus. Era uma figura daquilo que Jesus seria um dia. Isso é importante nós entendermos, porque se nós vamos entender, a nossa pergunta vai dizer: o que é que Deus está a querer falar comigo aqui em Deuteronômio, aqui em Gênesis? O que é que Deus está a querer falar comigo? Que é muito diferente de pessoas que usam determinados versículos bíblicos e passagens bíblicas para pregar aquilo que eles querem. Os pregadores das doutrinas chamadas doutrinas da prosperidade, que é só vitória e sucesso e dinheiro e um emprego novo, um carro novo e saúde e cura divina, onde é que eles vão buscar o forte das pregações deles? No Velho Testamento. Ainda no outro dia estava a ouvir um que foi logo buscar o de Josué. Josué. O Josué, há muita gente... Josué é um bom exemplo para nós. Para mim não é. O Josué falhou. Diga-me lá qual das é que não falhou. Diga-me um no Velho Testamento que não tenha acabado falhado, ou alguns começaram bem e acabaram mal. Olha, o Salomão foi um deles. Eu, longe de mim, não quero ser como o Salomão. Pastor, mas ele foi o homem mais rico do mundo. Pois foi. E olha como é que ele acabou. Não sabe como é que ele acabou. Com 1000 mulheres.
Um homem já tem uma e às vezes já é o que é, agora imagina com 1000. É verdade, a gente tem que ser sinceros. Às vezes, viver com uma mulher, às vezes estamos ali sujeitos a coisas. Pronto, temos que aprender, temos que crescer. Agora com 1000. Ele via uma cada noite. A única vantagem dele é que não dormia sempre com a mesma. Agora, se alguém quiser fazer isso hoje, já não pode. Já não estamos na lei. E você não é o Salomão. Salomão fazia isto. Mas era o que ele sabia na altura. Mas acabou mal. Fez tudo ao contrário daquilo que Deus lhe disse. Tudo. Deus disse para não ir buscar cavalos ao Egito. Ele tinha 13.000 cavalos, ou coisa que o valha. Todos comprados no Egito. Deus diz para não juntar nem prata nem ouro. Ora, o que é que ele tinha? Prata e ouro. Ele nem contava a prata. O ouro era com pau. A prata já ele nem contava. Era tanta que já nem tinha grande valor. E Deus até disse para não ter mais que uma mulher. Olha quantas é que ele tinha, 1000. Tudo o que o Salomão fez foi tudo ao contrário daquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Então Salomão para mim não é um exemplo. Pastor, mas ele escreveu coisas no Velho Testamento, coisas que o Salomão falava, fantásticas. Sem dúvida, teve os seus bons momentos. Mas todos esses momentos, todos aqueles homens existiram com um objetivo, de trazer Jesus à Terra. Para que a humanidade aprendesse e crescesse até ter a noção e a ter a possibilidade de conhecer Jesus Cristo. Demorou quase 3.000 anos para a humanidade para Jesus vir à Terra. Se Jesus tivesse vindo no princípio, ninguém era uma loucura. Se já quando ele veio, depois de 3.000 anos de história e de lei, já foi o que foi, o perseguiram e sei lá o que é que eles fizeram com ele, até o matarem. Se ele tivesse aparecido no tempo de Moisés, era uma loucura. Ninguém estava preparado para ouvir aquilo. Essa é que é a verdade. A realidade é esta. Todo o Velho Testamento, todos aqueles homens existiram. Homens fantásticos, homens de Deus. Atenção, ninguém está a tirar-lhes o valor. Homens de Deus. Mas eles tiveram um fito. Tiveram um objetivo, era uma tarefa desenhada por Deus. Foi trazer à Terra coisas que um dia iriam ser cumpridas em Cristo Jesus. E eles vieram antecipar, vieram profetizar, vieram dar exemplos de coisas que um dia iriam se concretizar com Cristo Jesus. Mas Cristo é a glória. O alvo da glória é Cristo. Esse é que é o principal. E é isso que nós temos que entender e se calhar falar até para muitos pregadores, que se nós estamos no Novo Testamento, é o Novo Testamento que nós precisamos de ouvir. É as palavras de Jesus que precisamos de ouvir. E se nos falarem do Velho, tem que me trazer a mim uma relação direta com aquilo que Jesus nos vai fazer. Porque se isso não existir, as histórias do Velho Testamento é para esquecer. Se a pessoa vai procurar, como eu sei, que eu já fiz parte desse grupo, trazer Deuteronômio 28 para falar das bênçãos para nós hoje, essa pessoa está completamente enganada. Porque um sinal, eu vou dizer isto com ousadia, um sinal no Velho Testamento de estar a bem com Deus era dinheiro, riqueza, prosperidade física e material. E no Velho Testamento não. Não. E a prova disso é quando um jovem muito rico chegou-se ao pé de Jesus. Sim, eu falei no Velho? Perdão. No Novo Testamento. Nos Evangelhos. Há um moço que vem ter com Jesus, um moço riquíssimo, que disse: Senhor, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E o que é que Jesus lhe disse? Tens muito dinheiro, é fácil, vens aqui dar um testemunho à igreja, é fácil, compras aqui uma bateria, um material de som, vais para o céu. Nas igrejas chamadas igrejas da prosperidade do dinheiro, fala mais alto. Eu ouvi pregadores falarem de púlpitos assim: o dinheiro, a riqueza fala por si própria. No Velho Testamento era assim. No Novo, que chatice.
que é que Jesus disse àquele jovem rico? Olha, cumpre os mandamentos. Eu tenho de cumprir tudo. Amar o pai e a mãe, amar o meu irmão, não adulterar, tenho cumprido isso tudo desde a minha mocidade. E Jesus, és um campeão, vou-te já dar aqui um título de pastor e vais já pastorear uma igreja amanhã. Foi o que Jesus lhe disse. O que é que ele disse? Vende tudo o que tens e vai, dá aos pobres e depois vem atrás de mim e segue-me. Duro foi este discurso, de tal maneira que o moço afastou-se triste e nunca mais ninguém o viu. Apanhou o avião e foi para a Austrália. Nunca mais aparece na Bíblia. As coisas no Novo Testamento mudaram de figura completa, da noite para o dia. Jesus várias vezes pregava assim, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus veio falar coisas, parece que contrárias àquilo que toda a gente sabia. E, de certa maneira, não eram iguais. Porque ele diz, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás os teus inimigos. Foi tudo ao contrário. Jesus veio fazer a cabeça das pessoas em água. Tanto assim que houve um dia que desapareceu tudo, deixaram todos de seguir a Jesus. Só ficaram os 12. E Jesus também lhes fez a pergunta, e vocês também querem ir? Vejam lá. E o que é que o Pedro disse? Não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Vá lá, que teve bom senso. E perceber que Jesus, embora não tivesse nada de acordo com a prosperidade que se pregava no Velho Testamento, ele era o único que tinha as palavras da vida eterna, meu irmão. Amém? E isto aqui dói a muita gente, especialmente àqueles que ainda pregam as doutrinas da prosperidade. Pastores, que são pastores com igrejas riquíssimas, com milhares e milhares de gente, que a pessoa fica, estou aqui a pregar numa sexta-feira 2, 5, 6, 7, 8, 9 e eu 10. Eu podia estar a pregar numa igreja para 5 mil pessoas, se eu quisesse estava. Pregar para 10 mil pessoas ou para 5 mil pessoas é muito diferente de pregar para 5 ou 6. Muito diferente. Já preguei para 80 mil. E aquelas palmas e aquele calor que a gente sente das pessoas é uma coisa tentadora. É uma coisa que nós não precisamos saber ser grandes pregadores. Aquilo alimenta o nosso ego. Mas eu pergunto, será que Deus está muito interessado no seu ego? Não. Ele está interessado é que você morra para si mesmo e esteja vivo para Deus. Nós temos que morrer para nós próprios. Foi aquilo que aquele jovem rico não quis fazer, não aceitou. Era muito rico, tinha muito dinheiro, agora vou dar tudo aos pobres. Então eu já não posso andar no meu iate, já não posso andar naquela moto a 1500, eu adorava ter uma moto a 1500, tenho uma 125 e já gozo. E faz brrr, eu queria uma que faz brrr, mas não tenho uma brrr. Glória a Deus, estou contente com ela. Mas não gostava de ter gostado. Se eu estivesse nessa igreja onde eu estive, a esta hora já tinha uma 1500, com certeza, um motão. Porque o dinheiro que eu ganhava dava para isso perfeitamente. Só que Deus o que é que fez? Tirou-me para me ensinar. Tirou-me para me dar uma lição. Tirou-me para mostrar a mim que o dinheiro e a vitória e o sucesso que Deus quer para mim não é dinheiro, não é vitória, não é cura divina. Eu já tive doente sei lá quantas vezes no hospital. Já tive infartos, já tive AVCs, já nem sei o que é que eu tive. Eu tive tudo, ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. Não sei como. Mas o que é que para mim é mais importante? É viver cheio de saúde ou ter Jesus no meu coração? E saber que um dia e quando morrer vou ter com Deus. O que é mais importante? Viver aqui 80 anos cheio de vida e de saúde e já com 70, 80 e fazer de conta que ainda tenho 20 ou 30? E vestir-me como um jovem e andar a fazer de conta que sou muito cheio de força, muito cheio de inteligência? É isso que eu quero? Se é isso, já tenho o meu galardão. Só que o galardão que eu quero não é este. O meu galardão não está aqui na vitória que eu vou alcançar aqui na terra, meu irmão.
Porque o meu país, o lugar para onde eu vou viver, não é aqui na terra que eu vou viver eternamente, irmão. Para onde é que você vai viver eternamente? Diga-me lá. Para a Serra da Estrela. Para o Algarve está bom tempo, não é? No verão você tem praia. É para aí que você vai viver a vida eterna. É. Não é? Aonde é que você vai viver a vida eterna? Alguém que me saiba dizer. Aonde? Diga. Sim, no céu, não é? É lá que você vai viver a vida eterna. E está contente com isso? Ou preferia para viver uma velhice e com 3.000 euros de reforma e ter uma quinta lá no Alentejo, assim, uma coisa com uma piscina, que esse era o seu sonho? Ou é viver uma vida eterna com Jesus? É, não é? E você diz isso porquê? Porque Deus já lhe abriu os olhos. Porque Deus mostrou o que é mais importante, o que é mais valioso para Deus. Não é esta vida, não é as riquezas deste mundo, não é nada disso. É aquilo que Jesus alcançou por nós na cruz do Calvário. O perdão dos nossos pecados, que eram tantos, meu irmão. Era tanta coisa. Se eu estivesse aqui a falar dos meus pecados, a gente estava aqui a noite toda a rir-se e a bater palmas. Para ver qual deles era o pior. Mas não é neles que eu me orgulho, não é neles que eu fico todo inchado, não. Eu fico orgulhoso é com a salvação que Jesus alcançou para mim na cruz do Calvário, que custou-lhe a vida, custou-lhe ele ser cravado nas mãos, nos pés, foi aquela coroa de espinhos que lhe furou a cabeça, aquela lança que lhe furou o corpo até ao coração, foi ele ter derramado o sangue. É nisso que eu me alegro, é nisso que eu me envaideço, porque era eu que merecia estar ali, mas Jesus esteve lá por mim. Era eu que merecia ter sido crucificado, mas ele foi crucificado no meu lugar. Era eu que merecia as 39 chicotadas no meu corpo. Era eu que merecia ter-me acontecido o que aconteceu com ele. Era eu que merecia isso. Mas foi ele que, sendo santo, sendo puro, nunca tendo pecado na vida, nunca tendo feito nada, nem nunca ter achado engano na sua língua, nem na sua maneira de ser, foi ele que voluntariamente se ofereceu e disse, não, eu vou lá para esta malta toda. Por isso é que quando eu tive a revelação da salvação, eu chorei. Ainda hoje, se continuar a falar de enquanto eu estou a chorar. Porque eu sei o que é que eu era. Eu sei o que é que eu era. Era uma prenda. Eu era uma prenda daquelas prendas de Natal, mas do melhor que há. Era mesmo um espetáculo. À luz de muita gente, muitos homens, eu era o maior. Era o maior estúpido. À luz de Deus, eu era um desgraçado, um pobre, nu, sem nada para oferecer, sem nada para dar a ninguém, sem nada, sem esperança de vida. Já não estou a falar das doenças, já estou a falar nos momentos áureos da minha vida, em que eu era um jovem com 20, 30 anos e 40, que Jesus, era o maior. Era o maior estúpido. O homem, enquanto não se confrontar consigo próprio, com as suas asneiras, como Deus nos faz, a gente pensa que somos os maiores, mas somos os maiores estúpidos, porque não nos enxergamos a nós próprios, não vemos a nós próprios. Nós nunca olhamos ao espelho e vemos uma coisa espetacular, mas não conseguimos ver com os olhos de Deus, porque quando nós vemos com os olhos de Deus ficamos tristes, ficamos mesmo assim, o que é que me deu na cabeça para fazer isto? Mas Jesus, quando olhou para si, viu em si algo maravilhoso por quem ele deu a vida. Mas ele deu a vida por todos. Não deu. Jesus não se sacrificou por todos. Não sacrificou. Ele não morreu na cruz por toda a gente, pela humanidade toda. Que é isso que muita gente prega e ensina nessas igrejas, que Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por todos, nem se sacrificou por todos. Jesus escolheu e predestinou para a salvação uma parcela da humanidade.
Não foram todos. Uma parcela. Agora, a grande sensação e o clímax da sua vida espiritual é quando você entende que é um destes escolhidos. É um destes predestinados. E você fica mais pequenino que uma coisa pequenina. Você chora. Assim, como é possível que Deus tenha olhado para mim e me tenha amado? Eu só fiz foi porcaria até agora. Como é que é possível Deus dar a minha vida por mim? O que é que eu fiz para merecer isto? Um salvo e um escolhido pensa assim. O que é que uma pessoa que professa a doutrina da prosperidade, o que é que ele vê? Vê o sacrifício de Jesus por ele de uma forma muito levezinha. De uma forma muito, como quem diz, Jesus só tinha que sofrer para eu ser salvo, então. O que é isto? Uma pessoa que é escolhida e predestinada por Deus, enxerga-se ele próprio e chora amargamente pelos seus pecados. Porque foram os seus pecados que levaram Jesus a fazer o que foi feito. Foi por causa dos seus pecados e dos meus que ele foi crucificado, que ele foi cravado, que ele passou o que passou para salvar. E quando uma pessoa tem esta revelação, fica a pensar, eu não mereço isto. Pois não merece. Diz muito bem, você não merece. Mas Deus aprove predestiná-lo, escolhê-lo, e para isso Jesus teve que fazer o que fez. Vocês agora só têm uma coisa que têm que fazer uma coisa, é ser agradecido eternamente por tudo o que Jesus fez por si. Dizer obrigado, Jesus, não merece isto. E não merece. Mas ele fez. Aprove-lhe. Mas porquê que ele fez? Não sei, ninguém sabe. Não há nenhum cérebro iluminado, não há nenhum pregador que saiba porque é que Jesus fez isto para aqueles que ele amou e predestinou. Ninguém sabe. Porque é que ele rendeu a vida na cruz e fez aquilo. Quem manda sim umas teorias, não é? Jesus fez isso porque ele tem prazer em estar connosco. Bem, aceito, sim senhora, é verdade. Porque Deus tem prazer em estar connosco e decidiu ter uma família para estar com ele eternamente, é verdade. Mas o porquê que ele fez, eu não sei. Ninguém merecia, mas ele fez. E agora? É uma coisa que vai um dia, se calhar quando estiver com Jesus ao colo dele, ou numa sala com ele, se calhar eu vou-lhe perguntar assim, porquê que tu viste em mim para sofrer o que sofreste? Porquê que tu fizeste isto para aqueles que tu amas, para aqueles que tu escolheste? Porquê? E ele há de me dizer, ele vai esclarecer todas as minhas dúvidas. Posso ouvir uma amém? Se não se põe a pau, o tempo passa e é uma coisa impressionante. E hoje era a pregação acerca da voz de Deus, não é? E isto é a voz de Deus. Deus falou através de Moisés, trouxe-nos a lei, através dos profetas, trouxe-nos muita coisa, mas através de Jesus, trouxe-nos a salvação, trouxe-nos tudo aquilo que nós precisamos para hoje, para os dias de hoje, 2022, nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Onde é que ela está? O melhor é você começar por ouvir Jesus. Ouça Jesus. Que ele tem tudo para lhe dizer o que você precisa de saber. Tudo. Então, e o que é que eu vou fazer com o Velho Testamento? No Velho Testamento você veja as profecias relativas àquele que havia de vir, a Jesus. Veja no Velho Testamento o cumprimento, as coisas que foram feitas, ditas, que eram apenas uma imagem meio desfocada, não era a imagem correta, daquilo que haveria de ver. Só que hoje você tem a imagem correta, que é Jesus. Quem tem a imagem correta já não precisa tanto de estar a ver a imagem incorreta. Já está satisfeito, chegamos ao fim. O que é que você precisa agora de fazer? Estamos no fim. Preparar-se para o fim, porque o fim está próximo. Eu até tinha pensado falar isto hoje, mas não falo hoje. O fim está muito próximo, irmãos. Está tudo a manifestar-se tal e qual como está escrito. Não há de demorar muito tempo, ninguém sabe quem, ninguém diga, é daqui a 20 anos, 30 anos. Ninguém sabe. Só o Pai é que sabe. Nem Jesus sabe. Mas que estamos a caminhar para um final, a passos largos que estamos. Os conflitos que está a haver no mundo. Já viu que o mundo está-se a dividir agora entre o mundo cristão e o mundo islâmico? Está-se a dividir. A Europa
e da Europa para o Ocidente, dos Estados Unidos e por aí fora, contra tudo o que está para o outro lado, a Rússia, o Iraque, o Irão, a China, tudo. Está-se a dividir a nível da própria crença religiosa. Os cristãos estão a ficar separados do resto do mundo. É o que está escrito na Bíblia. No final dos tempos se constataria exatamente esta divisão. Os maiores problemas no mundo são por causa da religião, não é mais nada. Nem é por dinheiro, nem é por bens materiais. É a religião. É convicções religiosas, espirituais. Você nem sonha a quantidade de islâmicos que estão a invadir o mundo inteiro. Pessoas com religião islâmica, e não só. Mas o Islão é realmente a maior religião do mundo. Muito maior que a cristã, muito maior que a budista. Mas está-se tudo a dividir. E os grandes problemas que existem é exatamente pelas diferenças religiosas. Não é por um país ser mais rico que o outro que eles atacam. Não. É por crenças religiosas. Crenças espirituais. E nós estamos a caminhar para um fim. Você está preparado para isso? Está? Está preparado para Jesus um dia chegar aqui e você e ter com ele assim de repente? Está preparado? Está consciente disso? É bom que a gente pense nisso. É ou não é? Vai chegar a um ponto, nós ainda podemos pregar o Evangelho, mas vai ser por pouco tempo. Você já viu que antigamente, eu lembro-me de ver pessoas a converterem-se às 100, às 200 de cada vez. E o número vai começando a descer, cada vez se via menos gente a ser salva, a aceitar a salvação, a aceitar o convite à salvação. E hoje, quando um se converte ou dois, e pá, aqui deu rei. E viva o velho. Como dizia o meu avô, viva o velho. Cada vez há mais gente a converter-se. Cada vez há mais gente. Porquê? Porque o próprio Espírito Santo está a abandonar as coisas, a deixar de contender com o ser humano. O ser humano, Deus o tem contendido com ele e tem convencido a muita gente para entregar a vida a Jesus. Está a chegar a um ponto em que o Espírito Santo já está de partida. E quando o Espírito Santo começa a abandonar as coisas e a deixar que as pessoas andem lá com as doutrinas delas e com as espiritualidades e as religiões delas, é um sinal do fim. É um sinal do fim. A Bíblia diz, o Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem. É o que está a acontecer. Ele contendeu durante um período na história, contendeu. Tanto assim que houve grandes movimentos cristãos e evangélicos, podemos dizer, que muita gente a ser salva, eram milhares e milhares de pessoas, eram convenções e sei lá o quê. Eu vi isso à minha frente. E não foi assim há tantos anos como isso, mas já há uns 30 ou 40 anos era assim. A gente convertiam 100, 200 pessoas, 300, 400, 500, era assim. Hoje em dia, vai lá ver. Mesmo essas igrejas onde se prega esta doutrina da prosperidade, vai lá ver quem é que se salva. Se houver 2 pessoas a serem salvas de vez em quando, e é muito, já é muito. Porque a maior parte das vezes não há ninguém. E porquê, pastor? Porque estamos a chegar ao final. O Espírito Santo está a começar a fazer as malas e não contenderá para sempre com o homem. O Espírito Santo chegou a um ponto, já contendeu, já disse o que tinha a dizer. Muitos homens de Deus já disseram o que tinham a dizer. A mensagem já foi passada. Quem é que ouviu? Pois é aqui que é o problema. Quem é que deu crédito à nossa pregação? Não é o que está escrito em Romanos? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que ligou a uma coisa que eu disse? Muitos ligaram, mas houve muita gente que não ligou. E o que é que vai acontecer com aqueles que não ligaram? Não sei, não é da minha lavra. Não fui eu que escrevi o Evangelho, não fui eu que criei o céu, não fui eu que inventei isto. Aquilo que está inventado, aquilo que está criado, Deus já nos deu a conhecer. Aquilo que é preciso que a gente saiba já está escrito. É só ler. É muito fácil, é tão simples como isto. Há muita gente com quem Deus contendeu que já não contende mais. Para onde é que essa pessoa vai? Não sei, Deus é que sabe. Eu não ponho as mãos no lume por ele. Eu tenho que olhar para mim. Você tem que olhar é por si, não é pelo irmão do lado.
Eu não vou dar a minha vida por... Jesus já deu vida por todos. Agora, cada um de nós tem que decidir e olhar-se ao espelho, olhar para a palavra e ver-se ao espelho e ver com os olhos de Deus. Então eu sou responsável pelas coisas que eu faço. O meu irmão do lado é responsável também. Cada um é responsável por aquilo que faz. E nós que já conhecemos a verdade temos uma responsabilidade. Que é de estarmos com Deus, arrependermos dos nossos pecados, levar a nossa vidinha certa com Deus, o mais que a gente conseguir. Eu não consigo levá-la a 100%. Você consegue? A 100% ali, você é um crente exemplar. Você nunca falha. Nunca fala mal, nunca diz uma asneira com a sua boca. Trata sempre toda a gente bem, maravilhosa. É assim que você faz. Consegue fazer isso? Se consegue, eu dou-lhe a taça. Mas o meu pai dizia que se lixa de taça que é de papelão. Não, no fim. Ele é que dizia assim, só que essa taça, ninguém vai receber taça. Nós já temos a nossa recompensa. Não é uma taça, é a vida eterna. É onde nós podemos ser transformados miraculosamente de um corpo que é mortal num corpo imortal. Os mortos ressuscitarão. Os restos mortais do meu pai e da minha mãe, eu mandei-os queimar, reduzidos a pó, e deitei-os no mar. Há muitos cristãos, se um cristão não pode, tem que enterrar, tem que enterrar. Então os que foram mortos nos incêndios, coitados, esses vão ter para o inferno, não é? Não, filho. Nenhum destes corpos que você tem aqui, tão lindos como o meu e como o seu, uns com umas barriguinhas, outros com menos barriga, estes corpinhos está aqui, isto vai desaparecer, vai ser transformado. Você vai ser transformado num corpo imortal. Este corpinho aqui, não é com este corpo que você vai entrar no céu. Estávamos tramados, não é? E se nos dessem lá uma farda, aqueles que têm uma grande barriga, se dessem uma farda 30 e 38 e você com uma grande barriga, estava tramado. Não, aquilo ali, anda tudo ali na ponta da unha, porque vai ser um corpo imortal, um corpo maravilhoso. Este corpo, para nada vale. Para saber, mãe, está aqui uma pregação, hein? A voz de Deus, olha bem como é que isto deu. A voz de Deus é esta, a voz de Deus é Jesus. A voz de Deus é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. E aquilo que Jesus nos disse e falou, e que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, é das coisas mais importantes que você precisa ouvir. Mais importantes. Mais importantes que todas. Mas muito mais importante que Malaquias e que Deuteronômio e que Gênesis e que Êxodo e Levítico e Números e os outros profetas todos, os maiores e os menores. As palavras de Jesus são mais importantes. Então, se elas são mais importantes, eu sugiro que os irmãos deem ouvidos às palavras de Jesus. Porque foi o que Deus aconselhou. Este é o meu filho amado em quem me compraz. A ele escutai-o na presença do Moisés e do Elias. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vou terminar por aqui. Ó Pai Santo e maravilhoso, nós estamos completamente nus diante de Ti, Senhor. Não há nada que nós possamos esconder ou fingir, ou que nós possamos tapar. Tu vês todas as coisas, tu sabes, conheces-nos de fora e de dentro para fora e de fora para dentro, de manhã ao pôr do sol, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós temos na nossa cabeça. Tu conheces tudo, não há nada encoberto dentro de Ti, Senhor. E grande é a Tua grande misericórdia, Pai, por aturar-nos, Senhor, as nossas bebezadas e seres compassivo com as nossas falhas, Senhor. És um Deus maravilhoso, um Deus como não há outro Deus. Um Deus que, em vez de nos castigar, ainda permitiu que alguém sofresse e fosse castigado por nós, para nos salvar. E foi isso que Jesus fez por nós. Assumiu as nossas falhas. Ele que não tinha falhas, que nunca errou,
assumiu os nossos erros. Tu fizeste isso com uma certeza absoluta que Ele não iria falhar. E glória ao teu nome que Ele não falhou. Glória ao teu nome que até ao fim Ele acertou em todas e foi fiel até ao final, porque senão era o nosso fim. Mas não foi o nosso fim, foi o nosso princípio. O nosso princípio, Senhor. E esse ainda está para vir. Nós ainda não sabemos nada, ainda não provamos nada, não temos a mínima ideia ainda do que é que está para vir, Senhor. Nós nos estamos a preparar para isso, mas ainda estamos muito longe de saber. Mas queremos que tudo isso se cumpra, Senhor. E que a Tua compaixão e misericórdia continue sempre em alta connosco. Porque nós sabemos que, eu sei que ainda vou falhar, ainda vou fazer muitos falhanços, mas também sei que não vão ser os meus falhanços que vão determinar o final que me já está atribuído, Senhor. Sei que não é os meus falhanços, mas é sim aquilo que Jesus fez por mim. A esse nós nunca vamos abandonar. A esse nós nunca vamos deixar de ouvir. A esse nós nunca vamos deixar de seguir, até ao final, Senhor. Com a Tua força, com a nossa determinação, com o Teu amor, com a Tua compaixão, é Jesus que nós seguiremos até ao final, Senhor, sem desistir. Porque sabemos que a nossa salvação está encerrada nele e se cumprirá em Cristo Jesus, naquilo que Ele já fez por nós. E o que está para vir, Senhor, será certamente muito melhor de tudo o que uma vez nós já experimentámos na vida. Se alguma vez tivemos dinheiro e fomos bem-sucedidos em qualquer coisa, não é nada comparado com aquilo que está para vir. E é nisso que nós estamos cada vez mais firmes e convictos, Senhor, em nome de Jesus. E é isso que nós ansiamos cada vez mais. E que também mais e mais pessoas possam entrar no Teu reino. Principalmente aquelas que Tu predestinaste e escolheste. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o Evangelho para aqueles que são escolhidos. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o Evangelho para aqueles por quem Tu realmente morreste e deste a Tua vida. Para que eles possam, juntamente connosco, viver uma vida de felicidade, uma vida eterna, que a nossa mente ainda não entende, Senhor. Que parece bom demais para ser verdade. Mas sei que é isso que está destinado para aqueles que Te amam e para aqueles que Tu amaste. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender os Teus propósitos. Ajuda-nos a entender a Tua vontade. Ajuda-nos a praticar a tua palavra. Ajuda-nos a praticar e a sermos obedientes até ao final, a Ti, à Tua palavra, à Tua vontade, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor. Nós somos muitas vezes impuros, Senhor. Pensamos às vezes coisas que a gente não deve, dizemos coisas que não devemos, Senhor. Mas contamos com a Tua misericórdia e com o Teu amor em todo o tempo e em todo o segundo da nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. A Ti, Senhor, seja dado toda a honra e toda a glória, todo o louvor que só Te é devido e a mais ninguém. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz comigo. Amém. Glória a Deus.